Olá, aqui na TV Assembleia você acompanha os principais assuntos que abrangem os mais diversos setores da nossa sociedade. Nesta edição, vamos falar sobre o autismo. Como a sociedade trata quem tem esse transtorno do desenvolvimento do cérebro e que afeta a capacidade de relacionamento com pessoas e o ambiente. O documentário Autismo, o Mundo Neurodiverso, da TV Justiça, retrata histórias de pessoas autistas e a luta por igualdade diante dos preconceitos relacionados a essa condição neurodiversa. Mães de autistas, profissionais e especialistas relatam as dificuldades, os rótulos pregados pela sociedade e os problemas que podem vir a ocorrer após um diagnóstico tardio de autismo. Por outro lado, o documentário também mostra o que já foi conquistado por essas pessoas e os movimentos que apoiam a causa por uma educação inclusiva, de qualidade, respeito às diferenças e leis efetivas. Uma variação de raios coloridos que resulta no chamado espectro. Essa é a simbologia utilizada por muitas organizações para caracterizar o transtorno do espectro autista, condição neurológica que atinge 1 a cada 160 crianças no mundo. O autismo que o DSM e o CID classificam, ele tem uma função talvez burocrática, né? Ele tem uma função de organizar o financiamento do sistema de saúde, para algumas pessoas e produzir identificação, mas eu acredito que é um modo muito particular de habitar o mundo, de se comunicar e que enfrenta uma série de barreiras que são reproduzidas pelo capacitismo, que a gente tem se dado pouco conta disso. O autismo faz parte da minha família já desde que eu me entendo por gente, porque eu tenho 2 irmãos que são considerados autistas clássicos, né? Que são aqueles autistas que têm sinais clássicos do autismo. Mas eu tenho também uma filha diagnosticada com autismo, tenho uma enteada que tem síndrome de Rett, que no começo foi diagnosticada autista, então o autismo sempre fez parte da minha família. Meu filho, que é solteiro, é o Luiz Gustavo, ele tem 24 anos e ele passou mal na faculdade. Eu levei ele no médico e o médico diagnosticou ele que ele era autista. Eu, acompanhando ele, percebi que eu também era autista, né? Então, assim, eu não vi que o meu filho era autista porque eu também era. Eu tenho 2 filhos. Um tem 13 anos, que tem um autismo considerado moderado, né? Dentro daquele espectro, ele está com as características consideradas moderadas, autismo clássico, e tem um filho mais novo que tem considerado um pezinho dentro do espectro, um pezinho fora. Então, ele tem umas características de Asperger, mas também não tem diagnóstico fechado ainda. Eu sou mãe da Helena, que está com 6 anos, que está diagnosticada dentro do espectro, e mãe do Joaquim, que está hoje com 9 aos. Né? O Joaquim, ele tem também um parafusinho a mais, ele está diagnosticado com altas habilidades. O Edinho nasceu com autismo e eu tive que adaptar muita coisa na minha vida. Uma delas foi ter tempo para poder me aprofundar no autismo, né? No estudo do autismo. Era muito pouca informação naquela época. A gente está falando de 1996, quando ele nasceu. E em 1 ano e meio, eu já sabia que era autismo. Meu nome é Adriana Monteiro, sou advogada, mãe de 2 autistas, 2 jovens autistas. Minha filha mais velha está com 19 anos, meu filho mais novo acabou de fazer 17. Eu recebi o meu diagnóstico no início da minha vida adulta, eu tinha 20 e poucos anos, depois de uma adolescência bastante difícil, complicada, em que eu passei por muitos médicos, muitos terapeutas, e ninguém me dizia o que eu tinha. O meu diagnóstico, eu tive ele na adolescência, entre os 14 e 15 anos. Mas eu fiz acompanhamento psicossocial praticamente a infância e a adolescência inteira.
Praticamente a minha vida inteira, até 4, 5 anos atrás, eu fiz acompanhamento psicossocial. Então, demorou um pouco, né, mas não tanto quanto acontece em muitos outros casos para eu ter o diagnóstico. Eu fui diagnosticada autista aos 11 anos de idade e minha mãe, que também é autista, teve o diagnóstico após o meu, ela sempre percebeu que havia algo de diferente em mim. A análise dessa condição neurodiversa é feita a partir de percepções clínicas de prejuízo na comunicação, interação social e flexibilidade comportamental. Geralmente, essas alterações são percebidas ainda na infância. Por outro lado, o diagnóstico tardio e a falta de informação acabam sendo uma realidade. Quando você recebe um diagnóstico tardio, assim como eu e meu filho, o impacto na família é muito grande, na família e na sociedade. Eu, por ser uma mulher já madura, né, já caminhando para a terceira idade, a negação é muito grande. Mas eu sei das dificuldades que eu sempre senti e o alívio de saber que aqueles rótulos que colocaram em mim, realmente eles não existem, entendeu? O que eu carrego é uma deficiência. E a falta desse diagnóstico foi um complicador, especialmente durante a minha adolescência. Desenvolvi depressão, ansiedade e outras questões que poderiam ter sido evitadas se tivesse tido acesso a algumas coisas mais cedo. De toda forma, foi muito importante para mim acessar o diagnóstico. Um ponto de partida assim, de uma mudança muito, muito grande na minha vida, no sentido de ampliação de autonomia, de maior qualidade de vida, mais saúde mental. Para mim era sempre difícil ter contato com o diagnóstico, assim, ser autista, porque meus irmãos eram e eles não falavam, né? Eles não falam, eles tinham características que eram muito mais proeminentes, assim, do que se considerava autismo na época. Então, era difícil se dizer autista ou se identificar como autista, já que os meus irmãos eram muito mais claramente autistas. A Convenção do Direito da Pessoa com Deficiência diz que a deficiência se produz na interação dos impedimentos com as barreiras. E eu acho que a gente tem que trazer essa conversa para dentro do diagnóstico, né? Eu acho que o diagnóstico não pode ser mais da pessoa, mas das barreiras que ela enfrenta. Então, eu acho que mais do que nomear, né, dizer tem ou não tem autismo, isso é uma parte, isso para algumas pessoas constrói identidade, né, mas o ponto que eu acho que o bom diagnóstico é aquele que aponta caminhos a serem seguidos, é o diagnóstico que vai olhar para as barreiras. A minha inteligência, embora fosse uma inteligência muito que chamava atenção, eu perfocava em diversos assuntos, mas quando se tratava de sentimentos e emoções, a minha comunicação não era boa. Eu tinha dificuldades, não era funcional, eu tinha dificuldade em expressar o que eu estava sentindo, em expressar questões que me incomodavam. E isso fazia com que eu tivesse crises muito fortes na medida que eu fui entrando no ensino fundamental e foi cobrada uma socialização muito maior. Mesmo estando em São Paulo, numa metrópole, capital, não se falava muito de autismo quando meu filho nasceu. E eu já era promotora há um bom tempo. Já tinha atuado na área da infância, já tinha atuado em outras áreas de direitos sociais, e o tema do autismo não aparecia, não era uma demanda que surgia nas promotorias ou nas cidades pequenas, por onde eu havia passado. Precisei ler muito, precisei tentar encontrar pessoas que me ajudassem. E quando tudo começou a melhorar um pouquinho, e eu estou falando de anos depois, tá? Mais de 10 anos depois, eu fui estudar autismo. A gente fala muito da importância do diagnóstico precoce. Quanto mais cedo você tiver o diagnóstico, quanto mais cedo essa pessoa for estimulada, mais desenvoltura ela vai ter. Mais autonomia, funcionalidade, que é isso que a gente quer trabalhar com eles. À primeira vista, logo no diagnóstico, foi uma libertação para mim, sabe? Porque de repente, eu descobri que eu não era doida.
aquele monte de rótulos que eu carregava, entendeu? Que a família, a sociedade coloca na gente, você é burra, você não aprende, você é isso, você é aquilo. Então, aquele monte de rótulos, ele passou a ter nome, né? Autismo. Quanto mais cedo a gente reconhecer essas barreiras, reconhecer alguns impedimentos corporais e trabalhar nas perspectivas inclusivas, né, que essa criança esteja com outros, esteja frequentando a educação infantil, esteja frequentando o ensino fundamental junto com outras crianças, esse é o caminho de melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Embora existam percepções clínicas semelhantes sobre o autismo, podem haver diferentes respostas comportamentais dentro do quadro de transtorno do espectro autista. Por causa dessa diferença de nuances no espectro, são vários os mitos a serem quebrados. No início eu falei, não pode ser autismo porque ele é muito amoroso. E dos mitos de que o autista não é amoroso, não é carinhoso, foi quebrado também de imediato. O que eu ouço é assim, bom, você não tem cara de autista. Bom, autista não tem cara, né, primeiro. Mas você não tem cara de autista, não pode, você nasceu junto com a gente, você não tem como você ser autista. E assim, mas ao mesmo tempo as pessoas não conseguem enxergar a deficiência que a gente tem, as dificuldades que a gente tem. Existe no imaginário de parte das famílias e de parte de alguns profissionais, infelizmente, a ideia de que algumas pessoas autistas, elas não são capazes de aprender, nem de fazer amigos, nem de associar, nem de aprender a se relacionar, né? E isso é só uma mentira, né? E a gente tem que vencer isso daí. Existe uma presunção de incapacidade completamente estúpida, sabe, completamente obsoleta, né, que ela, além de não permitir que o autista não oralizado possa falar por conta própria, possa fazer isso por meio de mecanismos de comunicação alternativa, impede também ele ter vida própria. Eu busco sempre que essa representatividade não seja só, ela é autista e conseguiu um tanto de coisa. Não, ela é autista, isso é um traço da personalidade dela, um modus operandi dela, por assim dizer, mas isso não invalida todas as outras características que compõem ela como indivíduo e como profissional também. E muitas vezes as famílias precisam estar numa fila de prioridade, de um atendimento preferencial, um estacionamento prioritário, e aí quando desce todo mundo normal, que não aparenta nenhuma deficiência, a gente já teve muitas denúncias que essas pessoas são agredidas. Eu acho que é uma mudança de postura muito de todos nós, né, e de tirar um pouco esse véu do preconceito e essa venda do rótulo, né? Vão parar de rotular todas as pessoas, todas as crianças. A questão do espectro ela é muito importante, porque você vê uma pessoa que tem um autismo considerado severo, ela enfrenta determinadas dificuldades. Mas uma pessoa que tem um autismo considerado leve, né, também enfrenta dificuldades, só que são de ordens muito diversas. E os direitos dessas pessoas são direitos humanos, direitos que deveriam ser resguardados para todos os indivíduos. A gente tem que ver o autista como um ser humano. Ele é um ser humano antes do diagnóstico, né? Não tem rótulo. É um ser humano que tem desejos, tem expectativas, ainda que não tenha a voz mesmo, a poder verbalizar o que sente, ele sente. E é a partir daí que a gente tem que ver, e eu quero que as pessoas entendam que os autistas sempre têm voz. Uma pesquisa da Universidade de Cambridge revelou que adultos transexuais têm probabilidade 3 a 6 vezes maior de um diagnóstico de autismo. Por essa razão, é indispensável uma melhor compreensão da diversidade de gênero e interseccionalidade de temas como autismo e violência sexual. Historicamente, foi dado muito pouca
importância as pessoas autistas que são LGBTQIA+. E, ao mesmo tempo, tem o estereótipo da pessoa autista como o homem branco, geralmente heterossexual, ou até assexual, né, que também se estende a outras deficiências, que as pessoas, a sociedade, muitas vezes não pensa a pessoa com deficiência como uma pessoa capaz de ter uma autonomia para ter os direitos com relação ao próprio corpo, à própria tomada de decisões com relação a isso. E ainda tem essa questão da intersecção de opressões. Né? Você sendo autista preto, imagina então se ele for autista preto e LGBT. A opressão é tripla. A dose da pancada é maior. Sempre que eu tinha uma crise por causa do autismo, vinha essa questão do gênero, que eu não me sentia confortável nos papéis que foram me dados como masculino. E por algum tempo eu até aceitei o rótulo de homossexual cisgênero, mesmo sendo eu não me sentindo à vontade para lidar ainda com questões de sexualidade, porque eu achava que isso era mais leve para a sociedade. A gente intersecciona essas questões porque muitas vezes a discriminação sofrida, ela não apenas se soma uma com a outra das diferentes questões, mas se multiplica e cria situações muito particulares. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre a violência de gênero, esse é um bom exemplo. Violência de gênero sofrida por uma mulher sem deficiência vai ser diferente da violência de gênero sofrida por uma mulher com deficiência. Porque a gente não tem defensiva, a gente não sabe se defender, entendeu? E então a gente recebe violência de todas as formas, sabe? Nós temos lapsos de memória, entendeu? Então é muito fácil, tá? Fazer alguma coisa com uma pessoa que não dá conta de se defender, ela não tem reação diante de violências. A fim de que sejam percebidos e tenham seus direitos respeitados, algumas conquistas normativas são celebradas pelos autistas e seus familiares, como a Lei 12.764, sancionada em 2012, que considera a pessoa com transtorno do espectro autista como uma pessoa com deficiência, e o reconhecimento da ONU dos direitos básicos e fundamentais da pessoa autista através da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. É importante dizer que antes dessa lei, as pessoas autistas não tinham uma legislação específica que as protegesse. E a partir da Lei 12.764, elas passaram a se beneficiar de todos os direitos que as pessoas com deficiência têm. E é uma lei que ela dá bastante visibilidade, ela trabalha a questão do diagnóstico precoce, dos tratamentos, de algumas especificidades do transtorno, prevê também inclusão escolar, em escola regular, o acompanhante individual, se necessário, e também educação para o trabalho. Que a gente luta para que a legislação exista, para que a gente consiga colocar essa legislação no papel, e agora a nossa maior luta é tirá-la do papel. A gente fazer com que ela realmente se torne uma realidade. A Convenção Internacional, ela foi promulgada em 2006, ratificada no Brasil em 2009, e a partir dali, ela trouxe algumas concepções para as pessoas com deficiência. Uma delas é o direito à adaptação e à inclusão. A Convenção da ONU é muito clara, todo o sistema e níveis de ensino tem que ser inclusivos. Totalmente inclusivos. Então, as estratégias da educação especial têm que ser dadas dentro da escola regular. Penso que, embora a gente tenha boas leis com relação às pessoas com deficiência, com relação à inclusão, com relação às pessoas autistas, a gente precisa de uma conscientização maior do que é ser autista, porque a mentalidade das pessoas ainda é muito atrasada. É também dever do Estado e da sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa autista, respeitando a individualidade de cada um para que possam alcançar o máximo possível de desenvolvimento de suas habilidades. A educação inclusiva
é o início de tudo, né? Porque não dá para se falar em inclusão social, né, trabalho, se você não educa a pessoa com deficiência no mesmo ambiente que todas as outras pessoas estão. O Estado tem que oferecer educação para todos. A educação inclusiva para a pessoa com autismo é fundamental. A inclusão não é uma coisa que só a escola tem que fazer, institucionalmente, não é uma coisa só para o professor. A inclusão é para todos os alunos, para todas as famílias. Porque o difícil da inclusão é que hoje a gente ainda vive num mundo que só a criança que tem um transtorno é que tem que se adaptar. E a adaptação, ela é uma via de mão dupla, né? Ela tem que vir dos dois lados para que todos nós possamos ser saudáveis, ser funcionais e sermos felizes. Se a gente não convive com as outras pessoas, fica muito difícil para a gente, sabe? Por mais dificuldade que a gente tenha de comunicação, entendeu? É necessário a gente ter a convivência, porque a convivência ela nos ajuda e ela traz acessibilidade para a gente, que a gente aprende. Tanto as pessoas aprendem com a gente, quanto a gente aprende com os outros. Quando eu estava no ensino superior, foi muito importante a presença de uma mediadora para ser uma tradutora do mundo para mim. E eu lembro que, na época, eu enfrentei muita resistência com o mito de que eu ia tirar a minha autonomia. Mas, na realidade, não. Na faculdade, pela primeira vez, eu me senti parte de um grupo. É pensando nessa representatividade e apoio que diversas instituições formadas por autistas, familiares e defensores da causa lutam por espaço. As organizações tentam facilitar o caminho da acessibilidade para garantir que essas pessoas sejam ouvidas e tenham seu lugar no mundo. É a primeira vez que uma mesa composta exclusivamente por pessoas autistas da sociedade civil organizada vem para a Câmara Federal para discutir direitos das pessoas autistas, aqui ao lado de deputados federais. Nós somos muito gratos pela oportunidade, que certamente é um marco na forma como nós, pessoas autistas, somos ouvidas, consultadas e incluídas em tudo que nos diz respeito. A Abraça é uma organização de direitos humanos que trabalha com foco nos direitos das pessoas autistas. A gente é uma OPD, uma organização de pessoas com deficiência, então a gente é uma organização representativa. Nossa atuação principal é no ativismo, mas a gente também faz outras coisas. A gente faz conscientização, a gente faz mobilização, a gente faz treinamentos, sempre voltado para os direitos das pessoas autistas ou para os direitos das pessoas com deficiência como um todo. O movimento, ele trabalha em duas grandes vertentes. A primeira é a de conscientização realmente das pessoas, de a gente fazer esse trabalho de ir em escolas, conversar com as famílias, conversar com os autistas, conversar com os profissionais, a gente trazer essa visão da inclusão. E um outro braço muito forte que o MOAB tem é no legislativo. Nós somos responsáveis diretos pela criação de várias legislações que beneficiam as pessoas com autismo. E a gente bate em cima da coisa das residências inclusivas. Nós precisamos investir em acessibilidade, sobretudo acessibilidade no campo sensorial, na adequação acústica dos ambientes, a adequação da iluminação também, entre outros grandes aspectos. Tudo que afeta a questão sensorial da pessoa pode ser uma barreira para uma pessoa autista. E eu acho importante que as pessoas tenham essa consciência do que é acessibilidade para a pessoa autista. Como mãe, como familiar, né? E como profissional, tudo junto, não tem como separar, né? A minha expectativa, sabe, é que os meus filhos, mas principalmente o mais velho, tenham garantido o lugar deles no mundo. Stefano, para onde você está indo? Para o trabalho. Para o trabalho? Onde você vai trabalhar? A avó está lá na casa do Dindo. Tá. Onde que você vai trabalhar? No escritório do papai. E o que você vai fazer lá? É o que ele quer. Trabalhar no escritório, comprar o carro Tucson. Ele gosta do carro, não sei por quê. Então, esse é o gosto dele, são as vontades dele. Então, é isso que eu gostaria de dizer por último, que é
é uma coisa que me aflige, é pensar que tanto já se lutou dentro e fora do Brasil, e nós estamos caminhando, e o caminho é feito pedrinha por pedrinha, com muita determinação, com muita paciência, mas ninguém pode tirar isso deles. Ninguém. Porque o autismo, ele faz a gente sair fora da caixa, pensar de uma maneira diferente para poder acompanhar esse modo, né, de agir, de processar a informação tão diferente do nosso. Então, geralmente vieram adicionar alguma coisa de bom ao mundo. Então, é para pensar o contrário. Não é que vocês não se encaixam no mundo, mas o mundo ainda não está preparado para vocês. A gente oferece cuidado ao sofrimento. Eu acho que esse é um ponto aí interessante para a gente trilhar no autismo. A gente precisa cuidar das pessoas que estão sofrendo. E sofrimento não está colado a um ou outro transtorno, né? Autismo não é sinônimo automático de sofrimento. Algumas pessoas autistas podem sofrer e para elas a gente vai oferecer processos de cuidado que podem incluir terapias, né? Mas um ponto central aí é fazer isso com a participação, né, da pessoa autista. Eu acho que tá tudo bem se a gente for diferente. E se a gente fizer as coisas de uma forma diferente. Desde que a gente tenha os apoios, as adaptações que a gente precisa em ordem sabe, para poder exercer todos os nossos direitos, como todo mundo, para a gente poder ir para os cantos e usar a cidade, usar os espaços, usar os serviços, ter oportunidade para fazer as coisas, para trabalhar, exercer nossas vocações, descobrir nossas vocações. Eu vou ficando por aqui e agradeço pela sua companhia. Até a próxima edição.